sim! Cá estamos de nós! Para Outra mais vez uma aqui. segunda aula sobre acústica, instrumentos musicais e essas coisas mais. Então, eu sou o Luciano, Eu sou o Márcio. nós somos do Circo Teatro de Grude e do Parque Diversão. Parque Diversão, um parque fantástico onde você pode brincar de brinquedos convencionais ou não e fazer música, fazer som também. Na aula passada a gente falou um pouco de conceitos musicais. Para quem não entende nada de música, a gente falou sobre notas musicais, Intervalos musicais, do Ré, Mi, Fá, escalas Sol, Lá, Si, musicais, todas essas coisas. Mostramos alguns instrumentos que a gente vai construir nas duas próximas aulas. E nessa aula aqui a gente veio para falar de um monstro. Uma coisa assombrosa! Responsável pela invasão escolar brasileira! Matemática! Acústica! Física! Calma. Não é nada disso. Calma. Calma que o bicho é manso. Pode sentar que o leão é manso, né, Luciano? É manso. Senta que o leão é manso. Certo. Mas olha só, então a gente aborda o som, né? A gente estava conversando agora, antes de começar esse take, uma discussão. Som e ruído, né? É. Som e ruído. O que é som, o que é ruído e como abordar esses dois conceitos. A música aborda de um jeito, que a gente usa alguns sons, né? Na música a gente usa alguns sons, e a física, ela aborda de um jeito objetivo, né? Enquanto que a música é subjetiva, é de uma maneira subjetiva, que passa pelo sentimento. A acústica estuda sobre um jeito objetivo, É é um isso? prisma objetivo. Para música tudo é som. É? Isso, assim, claro que você tem o ruído, que às vezes eles falam, não é musical, mas há controvérsias. Muitos compositores clássicos, inclusive, e outros populares, Sim. começaram a introduzir ruídos No início do século passado, por exemplo, Stravinsky usou canhões. Ele tinha a Sagração da Primavera, lá a orquestra, com seus violinos, sanfonas, não, colocava canhão. E foi andando durante todo o século XX até que chegou em John Cage. E mais recente, nossos grandes mestres, Tom Zé, Hermeto Pascoal. Põe máquinas de Até porco! Cara, põe o porco. Hermeto Pascoal colocou para no meio da música para cantar. Ou seja, a música ela é elástica, ela usa de uma maneira subjetiva o som, ela quer transmitir alguma coisa, ela quer formar um sentimento. A acústica, ela trata o som de uma outra maneira, é uma outra forma de pensar o som. A acústica, na verdade, trata o som como uma vibração. Ela trata o som como uma percepção. O que acontece? Para a música, um violino faz um som. Esse som vai andando pelo ar, chega até nós percebemos o som. Para a acústica, um violino produz vibrações. A vibração se transmite pelo ar, chega aos nossos ouvidos, vibra o nosso tímpano, lá dentro do tímpano mexe na cóclea, que ela transforma essa vibração mecânica em eletricidade. Pulsos elétricos. Vão lá para o cérebro. Chegando no cérebro a toda uma conformação de informação, uma rede neuronial lá, com TikTok, Instagram, Facebook, que faz o seu playlist lá do... Falei bobagem, né? Falou. Então tá bom. Mas há uma rede neural que produz o som no nosso cérebro. Que faz aqueles impulsos se transformarem num som, né? Exatamente, ou na percepção do som. Então, a gente, para diferenciar, porque aqui a gente vai fazer instrumentos musicais, ou seja, a gente tem que trabalhar com música. Por outro lado, a gente vai construir, olhar tamanhos, essa coisa que a acústica se preocupa com isso. Então, são duas formas de pensar diferente. Por isso que a gente está fazendo essa distinção entre som e vibração. Som é uma percepção, é uma coisa musical, a gente volta e meia vai confundir as duas coisas, vai misturar, mas a gente tem que deixar claro que uma coisa é vibração e outra coisa é som. E por que é importante? Para que eu preciso saber de física e dessa coisa toda aí, e matemática, para construir um instrumento musical? Porque você poderia até fazer um instrumento musical no dente, assim, fazendo como se fizeram instrumentos durante toda a nossa coisa, ali, na tentativa e erro. Porém, se a gente conhece a matemática e a física das vibrações, a gente pode chegar
mais rapidamente a um instrumento, a melhorar um instrumento, a fazer é? uma coisa. Porque a gente trata como uma fonte sonora. E qual é a diferença, qual é a distância de um instrumento para uma fonte sonora? Você quer saber a diferença de uma fonte sonora de um instrumento musical? Uma fonte sonora para um instrumento musical. Vamos dizer assim, um instrumento musical, ele produz uma nota. Mas uma campainha também produz. Pé. É uma nota. Pode estar afinada ou desafinada, mas é uma nota. É uma nota. Mas sei lá, um instrumento musical produz ritmo. Ritmo? Ritmo, Mas meu carro também produz, a máquina de lavar também produz ritmo. Máquina de lavar produz ritmo? Faz. Mas a música, ela trata de sentimento, ela transmite um sentimento, o som transmite um sentimento na música. Um sentimento. Uma sirene de polícia também produz sentimento. Você fica com medo. Eu não tenho nada a ter medo, não preciso ter medo. Mas eu fico achando que é uma ambulância, um bombeiro. Um bombeiro produz um sentimento, é verdade. Então, qual seria a diferença? A diferença é de quem transforma aquele barulho em música. É um músico. Um músico. Então a distância entre uma fonte sonora e um instrumento musical é exatamente um músico. Interessante. Podia botar um Hermeto Pascoal como uma unidade. Mas aí é uma unidade muito grande. Vamos botar uma unidade menor. Uma unidade menor. Um músico tá bom. Um tocador de campainha já vai ficar lá. E agora a gente chega finalmente no conceito de fonte sonora e instrumento musical. Como é que é isso? Tem fonte sonora, todo instrumento é uma fonte sonora, mas nem toda fonte sonora é um instrumento musical. Sim, a diferença é exatamente um músico. É um músico, isso aí a gente viu logo mais. Mas quantas fontes sonoras e quantos instrumentos musicais existem? Na verdade, a música classifica os instrumentos musicais, quando você vai numa orquestra, numa série de divisões. Por exemplo, você tem metais, você tem as cordas, você tem as madeiras, você tem os sopros, então várias formas diferentes. Isso é interessante para a música, para a hora que você vai fazer uma orquestra, você tem a percepção do som, como timbres e essas coisas. Mas na acústica, a acústica vê quem produz aquela vibração, não é isso? Exatamente, ela está preocupada com a fonte sonora, ela está preocupada dentro de uma fonte sonora, quem que produz a vibração. Por exemplo, num violão, quem que produz a vibração? É o violonista? Não. É a corda, claro. É a corda, a gente toca a corda vibra. A corda vibra. Num pandeiro, quem que produz a vibração num pandeiro? Além do pandeirista? É a pele do pandeiro. A pele produz. Claro que no pandeiro também tem duas placas, que são as platinelas. Várias platinelas que também produzem, ou seja, o som do pandeiro ele produz pela pele, que na verdade é uma membrana, que quando esticada, ela vibra. Então, corda, membrana. Aí as platinelas são o quê? As platinelas são placas. Placas? São placas que batem, por exemplo, o prato de uma bateria. É uma placa. Um carrom. O carrom são placas, exatamente, que você percute. Um violão também tem placas, mas noutra situação. Vamos falar, calma, vamos falar nisso. Quando você batuca no violão... Você está usando a placa, a corda, mas isso... Então, peraí, vamos lá, para não confundir, e eu já estou confuso. Então, temos as cordas, temos as membranas, por exemplo, e temos também temos as placas. E aí, vamos lá. Temos as barras, por exemplo. Barras? Um xilofone. Você sabe o que é um xilofone? Xilofone é um chinelofone. Não. Chinelo é sua mãe que é atrás do senhor. Ai, meu Deus, não fazia um som que era... Ai, mamãe, não faz isso. Aí, educação à moda antiga. Moda antiga, Ai, meu Deus. Ministro da Educação. Um xilofone. Isso é um xilofone. Ou quase isso. Né? Ceramofone. Aqui, isso a gente vai fazer na quarta aula, vamos aprender a fazer um instrumento como esse. Isso são barras? São barras. Posso mostrar uma aqui, destacada? Veja só. Uma barra. Esta é uma barra livre. Livre por quê? Ela tem as duas extremidades livres. E aí você pega e percute nela. Você também pode ter uma barra semi-livre, ou seja, quando ela é presa de um lado e o outro lado é que vibra. Então, peraí, vamos lá voltar. Cordas, membranas,
placas, barras livres, como uma barra livre, um xilofone, ou um sino de vento, essas coisas, ou então uma barra semilivre. Barra semilivre. Aonde temos barras semilivres? Aonde temos barras semilivres? Numa calimba, por exemplo. Ou num saxofone. O saxofone é uma palheta que você sopra, ela fica vibrando. Ou num oboé. Ou num instrumento da Ásia, como esse, por exemplo. Isso daqui é bambu cortado de uma maneira especial com, veja só, palhetas. É uma barra semilivre, ela está presa de um lado e solta do outro. Então esse é o produtor de vibração. Um oboé também tem uma barra semilivre. Agora eu queria, que você me respondesse trombone, um berrante. Qual é o produtor de vibração? Quem produz a vibração? Esse eu sei. Sabe? É o trombonista. Não é o trombonista. O trombonista O berreiro. é o berreiro. O berrante. O berrante é do boi. O boi é que tem o berrante. Aham. Esse daqui não. Quem produz a vibração nesse daqui são as labiopalhetas. Do trombonista. Do trombonista. Então você estava mais ou menos certo. Na hora que a gente faz assim, o Ravi, meu neto, estava aprendendo a fazer labiopalheta esses dias. Olhou pra gente e fez. Então, é um dos primeiros sons que a gente faz, verdade. Então essa vibração, ela produz, esse movimento produz a vibração de abre e fechar o ar, que é amplificado por isso daqui. E temos também os vórtices de ar. Vórtices, fiquei até tonto. Porque vórtices de ar é quando a gente sopra numa garrafa. Não, nós estamos em quarentena, nós estamos em isolamento social. Ele soprou para a gente. Eu soprei aqui, deve estar, meus vírus estão tudo aqui tudo dentro. Aqui. Então, quando a gente sopra uma garrafa, o ar entra, sai e forma aqui na frente um torvelinho, como aqueles redemoinhos que a gente vê no rio, que uma hora coloca o ar para dentro, uma hora o ar sai, porque lá dentro funciona como uma mola. Então, essa é mais uma forma de produzir vibração, fazendo o ar vibrar, o ar ficar vibrando. E uma pergunta, um instrumento de canos, igual aquele que a gente tocou na aula passada. Esse daqui. Pois é, esse é um caso, ele vai se assemelhar a uma barra. Na verdade, você tem as barras livres e semilivres, eu mostrei apenas elas vibrando desse jeito. Essa é uma barra que vibra como uma mola, porque aqui dentro tem ar. Veja só, por exemplo, aqui nós temos um saco plástico fechado, certo? Aqui. E aqui temos um saco em que eu vou abrir ele. Fazer um furo aqui. Então, esse saco está cheio de ar aqui, né? Ele tem ar dentro dele. Agora, se eu apertar ele afunda. É o famoso saco furado. Saco furado, não para em pé. Agora, se eu pegar um saco fechado e apertar, ele oferece resistência. Pequenos furos, é o que eu vendo, ele tem uma mola, ele tem uma, se eu apertar ele volta, ele acolchoa como se fosse uma mola. Aqui dentro é cheio de ar. Se eu bater o ar aqui assim, o que acontece? Nada aqui. Eu posso acertar um mosquito aqui, ó. Pode. Posso fazer vento também, né? Ventilar, mas não vai fazer som, porque o ar, quando eu fizer isso, é como o saco vazio. Eu vou apertar ele e o ar vai se esvaiar. Agora, se esvair, se jair. E aí, quando eu tiver um saco fechado, é o caso de um cano. Apesar dele estar aberto do outro, ele tem um bocado de ar preso. Então, quando eu bater, esse ar vai comprimir, assim como nesse saco, e vai voltar. E ele vai ficar vibrando como uma mola. Então, temos uma mola de ar aqui dentro. E essa mola produz som. E para a gente saber qual é a nota que a gente tem com esse comprimento? Matemática. Acústica! Mas isso, calma. Vamos ver com calma.
Então, recapitulando, nós vimos aqui 7 fontes sonoras, né? Forma de vibração. Fonte sonora não. Nós vimos a fonte sonora e vimos um produtor de vibração na Produtor fonte. de vibração. Então nós temos, recapitulando mais lá. uma vez, cordas, a gente falou em primeiro, depois membranas, depois placas, depois barras livres, barras semilivres, depois lábio-palhetas e vórtice de ar. Então são 7. Então, nós temos aqui, vimos que a gente tem 7 produtores de vibração mais usados, mais conhecidos, que estão classificados nisso. E tem uma outra coisa muito importante, que é a força interior dos materiais. Com a força interior, sabe o que acontece? A gente faz aquele som. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Não. Ele estava querendo dizer é que nós elencamos agora vários produtores de vibração. Veja que são produtores simples. A gente pode ter as duas coisas misturadas, algumas Como a gente variações. falou no pandeiro, né? No pandeiro, por exemplo, é um instrumento que tem várias fontes de vibração ali dentro, etc. Produtores de vibração. Mas o mais importante de olhar numa produtor de vibração é que eles são divididos em 2 grupos. O grupo que são, eles vibram com a força interior deles, com uma força externa. É uma força externa. É alguém que chega lá e coloca uma força em cima. Por exemplo, uma corda. Uma corda para soar, ela tem que estar esticada. Se você deixar ela relaxada... Corda frouxa não toca. Não toca. Um pandeiro, uma membrana, ela tem que estar esticada, ou seja, você coloca uma força para ela vibrar. Mas, por exemplo, uma barra dessas, eu não preciso ficar esticando ela. Ela já está... Por quê? Porque ela é dura. E tudo que é duro, ele vibra. É o caso, por exemplo, de uma corda. Se você soltar, ela cai. Ela não tem dureza nenhuma. Ela é flexível, mas precisa de uma força. Então, são 2 grupos. O grupo das forças externas são as cordas, as membranas e as lábio-palhetas, porque eu faço uma tensão nos meus lábios para ele esticar. Aí, na parte dos duros, você tem as placas, as barras, as colunas de ar, todas essas coisas são coisas que têm uma dureza influenciada. Então, isso fecha o que a gente entende por produção de vibração. Mas o que acontece com essa vibração numa fonte sonora? A primeira coisa é que ela se transmite, ela vai andando, como tudo que você bate aqui, a coisa vai andando. Agora, você tem materiais que conduzem a vibração, como a eletricidade, e outros que isolam. Então, uma borracha, por exemplo, uma coisa mole, ela não vai transmitir tão bem uma vibração quanto uma coisa mais dura. Então, você escolher o material das suas fontes sonoras, é importante pensar nisso. Às vezes você quer que a vibração ande, às vezes você quer abafar um ruído, aí você põe uma borracha lá no meio do caminho dela que a vibração não vai passar por ali. E por fim nós temos a irradiação. A irradiação é quando a vibração passa para o ar. Existem irradiadores, por exemplo, uma placa é bom irradiadora, porque como a gente já falou, aliás, a gente não falou, que a vibração ela é uma compressão de ar. A vibração do som ela é uma compressão. O ar comprime e relaxa, mais ou menos como aquele saco plástico. Você empurra, o ar vai andando como uma onda. Então, para você fazer o ar vibrar, uma placa ela tem bastante poder. Olha, ela pode virar um abanador, porque ela mexe uma grande quantidade de ar. Já uma corda, ela não é um bom irradiador, porque uma corda... ela mexe um pouquinho, não dá vento. Ninguém viu se abanando só assim, né? Abanando com palito. Abanando com palito. Que não calor. Funciona, né? Aí, cadê aquele nosso berimbau, Luciano? O berimbau está logo ali, Tá aqui, ó. logo aqui. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo dessa corda. Por exemplo, toque. Um som fraco. Agora, eu vou encostar na mesa. Ou seja, tem várias coisas acontecendo aqui. A primeira é que a vibração da corda, que não é escutada quando ela não está encostada na mesa, passa a ser escutada quando eu encosto na mesa. Por quê? A vibração da corda ela se transmitiu por esse arco, passou para essa placa que é dura.
dura, e é o tampo da nossa mesa. Então eu posso encostar, por exemplo, aqui nessa parede branca. Ou um negócio desse, né? Que é a função da cabaça num birimbau. Ou seja, isso daqui ele funciona como um irradiador do som. Ele está funcionando como um irradiador. É uma campana, vamos dizer assim. Agora, esse mesmo volume, ele pode funcionar como ressonador. E esta é uma coisa muito importante. A ressonância. Um fenômeno que a vida depende da ressonância, porque só com a ressonância as coisas vibram. Aliás, juntas. Você sabia? O que eu sabia? Você sabia que uma tropa de soldados não passa marchando em cima de uma ponte? Por quê? Por causa da ressonância. Ou seja, o que acontece? Que todos os soldados marchando naquele ritmo pode ocasionar que aquele ritmo comece a entrar em ressonância com a ponte e ela começa a vibrar e cai. E outra coisa eu lembrei muito foi da ponte de Hong Kong. A gente lembra que a gente conheceu? É uma ponte que vai da maior ilha artificial do mundo até o centro de Hong Kong. Um viaduto, um trem. Só que quando eles fizeram essa ponte, na verdade não tinha trem, era só uma ponte para carros. Quando fizeram testes, viram que o vento podia... E lá venta, né? Lá venta. Lá venta pra caramba. Tem aqueles tufões que são brabeiros. Quando a ponte começava a balançar devido ao vento, ela tinha o perigo de cair, porque era muito leve. O que fizeram? Colocaram trens, metrôs na parte de baixo da ponte, a ponte ficou mais pesada e parou de vibrar. Ou seja, a ressonância é quando a energia se transmite, porque a energia é vibração. Vibração, ela tem que estar em frequência, tem que estar em ressonância, ou seja, se você empurra um carro, duas pessoas vão empurrar um carro, aí um empurra uma hora, o outro empurra a outra, então a força é pequena. Agora, se os dois empurrarem juntos, ou seja, no mesmo tempo, na mesma frequência, empurrou, parou, todo mundo junto, então essa é a ressonância. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, vou deixar dois ressonadores aqui, tirar isso da frente e trazer uma peça que ela é muito interessante para mostrar o que é ressonância. Aqui que nós voltamos para aquela história da nossa aula de física que nós provavelmente cabulamos. Vocês lembram que um pêndulo simples, como de um relógio, ele tem a sua frequência em função do comprimento da linha que segura o peso. Por exemplo, se eu segurar aqui, vou deixar esse daqui assim. Ah, não vai ficar, né? Segura. Se eu balançar esse daqui, eu tenho essa frequência. Agora, se eu pegar e fizer isso daqui bem curtinho, repara. Tum, 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 tum. Vou fazer assim para você ver melhor. Tum, 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 rápido. Agora, se eu colocar aqui embaixo, ó. Tum, 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 tum. Quanto maior o comprimento, mais baixa a velocidade, a frequência. Então eu coloco aqui do lado dois pêndulos com o mesmo comprimento. Vamos ver o que vai acontecer. Magia! Ó, estava parado e começou a se mexer, tá vendo? Por quê? Eles têm a mesma frequência, um pouquinho diferente, tanto que vai dar um batimento. Ela vai parar, ó, parou, tá vendo? Agora vai começar de novo. Começou a vibrar novamente. Então, essa é a ressonância. Que no som a gente pode ver através desse efeito. Veja, vocês podem escutar aqui um som. Agora eu vou pegar esse ressonador e passar em cima. Se eu pegar um outro ressonador que é diferente, não acontece nada. Porque cada ressonador, acontece um pouco, cada ressonador
tem uma nota. Essa é mais grave do que essa. E essa daqui está afinada na mesma nota da placa, da barra. Então, essa ressonância ela amplifica a potência do som. É a mesma energia, só acontece. Se eu bater uma placa dessa, ela fica soando por 5, 6, 8 segundos. Se eu colocar um negócio desse aqui, em 3, 4 segundos ela acaba. Porque a potência é grande, né? A potência é essa coisa, você dá bastante energia em pouco tempo. Pouca potência, você dá menos energia, fusquinha lá, né? Fusquinha não, né? Hoje em dia é um Fiat Uno, 1.0, né? Vai lá devagarzinho, Agora você pegar uma Ferrari V8, tem uma puta potência. Gasolina, rapidinho acaba da Ferrari, do Fiat, vai devagar, porque potência é menor. Então, um ressonador, ele aumenta a potência do som. Então, em vários lugares a gente tem ressonância nos instrumentos musicais. Então, a gente falou dos produtores de vibração, que a gente falou aqui do set, que tem, e também de outros aspectos da transmissão e irradiação do som, e falamos de um outro aspecto importantíssimo, que é a ressonância, né? Então, agora a gente vai falar de outro monstro, Pitágoras. Vocês lembram do Teorema de Pitágoras? Pitágoras! Mas quem foi Pitágoras? Eu não sei. Eu só sei que a soma dos quadrados do cateto é igual aos quadrados da hipotenusa. Eu juro. Calma, que isso tudo tem jeito. Quem foi Pitágoras? Pitágoras foi grego? Um grego. Um grego. Por isso que a gente não entende ele. Porque ele falava grego. Pitágoras foi um filósofo matemático que viveu na Grécia Antiga. E ele é o pai da acústica. Ele é um dos pais da acústica. Um dos pais, né? Ele é a primeira pessoa que relacionou números, matemática, proporção com som. Não é isso? Ele que fez a primeira conversa entre a acústica e a música. Ele pegou uma corda e começou a reparar que comprimentos diferentes de cordas determinados davam notas determinadas. E ele começou a fazer uma relação entre números e sons. Estudando as relações entre comprimentos de cordas e notas musicais, Pitágoras descobriu que, se uma corda com determinado comprimento corresponde a uma determinada nota, por exemplo, a um dó, a metade desse comprimento será um dó oitava acima e o dobro do comprimento será um dó oitava abaixo, mais grave. 3/4 desse comprimento equivalerá a um intervalo de quarta acima, nesse caso um Fá mais agudo, e 4/3 a uma quarta abaixo, mais grave, um Sol. Do mesmo modo, 2/3 ou 3/2 do comprimento equivalerão a intervalos de quinta, acima um Sol mais agudo e abaixo um Fá mais grave. E essa proporção é importantíssima para a gente construir os nossos instrumentos, porque é a partir daí que a gente começa a relacionar som e número. Vamos dar um exemplo num violão? Vamos mostrar para ele como ele fez. Mas antes de pegar o violão ali rapidão, é falar que através dessas proporções, somando essas proporções, a gente conseguiu chegar nas 7 notas que existem hoje, não é assim? Na verdade, explicar por quê. É importante falar que a música já existia. Os intervalos, esses intervalos que a gente falou há pouco mais atrás na aula passada, sobre oitava, quinta, quarta, eles já existiam. Eram intervalos que eram consonantes, que davam prazer escutá-los, diferente daqueles intervalos dissonantes que davam um certo arrepio escutá-los. Então, os intervalos já existiam. Pitágoras, inclusive, chamou esses intervalos, oitava, quarta e quinta, de intervalos perfeitos.
E os outros intervalos, segunda, terça, quarta... Sábado, domingo. Isso, tudo é intervalo imperfeito, não adianta, cara. Não, domingo para mim é o melhor Domingo intervalo. é o melhor intervalo que tem. Para a hora do intervalo, na verdade, É domingo. Oh, meu Deus. Mas então, ele chamou esses intervalos e aí então ele mostrou que a partir desses intervalos a gente consegue as nossas escalas musicais. Mas vamos colocar um violão aqui e vamos ver como é que isso funciona. Ahá! Temos aqui um violão e nós vamos colocar uma régua, que ainda vamos usar para marcar o comprimento das cordas aqui no violão. Câmara, dá uma olhada aqui por cima, por favor. Bem, aqui agora vamos ver como é que Pitágoras construiu, ou pelo menos mostrou, como que se pode formar uma escala musical a partir desses intervalos fundamentais. Antes de mais nada, vamos falar uma coisa. Essa escala musical que a gente chama de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, a gente já falou aqui, que é toda aquela escala em que os sons mantêm uma relação, uma proporção de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ou seja, qualquer nota que eu começar de alguma dessas cordas, vejam, são notas diferentes. Cada uma tem um nome porque elas têm uma classificação. Então essa nota primeira do violão chama-se Mi, essa segunda é um Lá, essa é um Ré, essa é um Sol, essa é um Si e essa é um Mi também. Veja que essa também é Mi e Mi. Só que essa daqui está 2 oitavas acima, ou seja, mais aguda. Essa daqui é 2 oitavas mais aguda que essa. Mas, para a gente estudar aqui, eu vou chamar essa nota grande de Dó, essa corda grande de Dó. E todas as outras ramificações, as derivadas, eu vou chamar da escala musical. Ou seja, se aqui é um Dó, aqui vai ser um Ré. Depois vem o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si e o outro Dó, uma oitava acima. Ok? Muito bem. Depois disso, vamos completar aqui a nossa tabela. Lembram que eu falei que eu dividi o comprimento da corda em 3/4, não foi isso? Do comprimento. Isso deu um resultado 45,6 centímetros. Então nós temos aqui, esse aqui é o intervalo de oitava acima, esse aqui é o intervalo de quinta acima, e esse aqui é o intervalo de quarta acima. Acima porque a nota que eu obtenho dividindo ao meio é mais aguda. Quando eu divido ou multiplico por 2/3, a corda fica menor, também fica mais aguda, e o mesmo com essa daqui. Então, se eu quiser ter uma nota 1/8 mais grave, o que eu devo fazer? Ora, se eu dividir por 2, eu devo multiplicar por 2. É fácil ver aqui, por exemplo, se eu tiver uma nota com 30,4 centímetros, aqui, por exemplo, e quiser 1/8 abaixo, mais grave, é só eu multiplicar por 2 e eu vou ter 60,8, que é o comprimento total da corda, ok? Então, se eu dividir por 2, eu tenho 1/8 acima, mais grave, mais aguda. Se eu multiplicar por 2, eu vou aumentar a corda, então eu vou ter 1/8 mais grave. E a mesma coisa com a quinta e com a quarta. Mas a gente não vai usar esse artifício agora. Vamos usar só a oitava para ficar mais grave, ok? Vamos começar. Muito bem, nós já temos aqui 4 notas. É a nota central, primeira nota, que é a nota Dó. Depois eu tenho a outra nota Dó, que é 1/8 acima. Eu vou botar aqui um 8. Aí eu tenho uma nota que é 1/5 acima do Dó, que vai ser o Sol. E eu tenho uma nota que é 1/4 acima do Dó, que é o Fá. Ok? Muito bem. Eu vou pegar esse Sol e vou encontrar 1/5 acima desse Sol. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o comprimento dele, que é 40,5, e multiplicar por 2/3, que é o comprimento, o tanto que eu tenho que multiplicar para poder encontrar 1/5 acima. Isso aqui vai dar quanto? Vamos ver. 40,5 vezes 2 dividido por 3.
Isso é igual a 27. Ok. 27. Vamos ver onde é que temos 27 aqui. 27 vai dar aqui, ó. 0 aqui, 27. Em cima desse traste aqui. Ora, mas esse traste aqui já está além do que a gente quer, né? Porque, olha só, eu esqueci aqui, vou escrever aqui, ó. Essa aqui é a nota Dó. Essa aqui é a nota Fá. Essa aqui é a nota Sol. E esse aqui é a outra nota Dó. Né? Então eu consegui essa nota aqui, que seria uma quinta acima do Sol. 2/3. Então aqui são 2/3 desse comprimento aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1/8 abaixo para poder ver que nota que acontece aqui. Ora, eu tenho 27, eu vou multiplicar por 2, isso aqui vai ser fácil, né? 54. 54 centímetros. Vamos ver o que dá isso daqui. 54 centímetros. Põe aqui bem no início. 54. Veja, dá em cima desse traste aqui, ó. 54 vai dar em cima desse traste aqui. Que é a nota Ré. Veja. Ok? Pronto. Sabemos agora que a nota Ré ela tem 54 centímetros. Aí eu vou fazer a mesma coisa com esses 54 centímetros. Eu vou pegar 2/3 dele. Vamos lá. 54 vezes 2 e dividido por 3. Vai ser igual a 36. Vamos ver onde é que temos 36 aqui. Bom. 36 vai dar aqui, olha. 36 vai ser a nota, olha, um tom acima do Sol, que vai ser a nota Lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa com Lá. Aliás, vamos continuar aqui, olha. Eu peguei a nota 54, não foi? Centímetros. Multipliquei por 2/3. Isso foi igual a 36 centímetros. Que deu a nota Lá. Agora eu vou pegar esses 36 centímetros e fazer a mesma coisa. Encontrar a quinta, multiplicando por 2/3. Isso vai ser igual a 36 vezes 2, dividido por 3, é igual a 24. Vamos ver onde é que temos o 24. O 24 vai dar aqui. Mas como ela está além, vamos fazer aquela inversão que a gente fez. Vamos multiplicar 24 por 2. Isso vai dar 48. Vezes 2 vai ser igual a 48 centímetros. Vamos ver onde é que dá. 48, olha, vai dar aqui nesse traste. 48, bem aqui. Que é a nota Mi, olha. Dó, Ré, Mi. Então aqui é a nota Mi. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse 36 aqui. Eu vou pegar os 48 centímetros, que é relativo à nota Mi, e vou multiplicar por 2/3. Ok? Isso vai dar 48 vezes 2 dividido por 3 é igual a 32 centímetros. Mais uma vez, vamos ver onde temos 32 centímetros. 32 centímetros. Deu bem aqui, ó. Olha, a um semitom da nota Dó. É a última nota, a penúltima nota da escala. Última, né? Porque o Dó começa a próxima escala, a próxima oitava. Então aqui eu tenho a nota Si. Então, isso daqui se redutou na nota Si. Veja só, a gente já tem quase todas as notas.
só vai faltar a nota... Aliás, já tenho Fá. Pronto, eu tenho todas as notas. Isso, veja bem. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Isso só sobrepondo as quintas. É claro, eu estava atrás do Fá, porque para chegar no Fá, na verdade, eu tenho que seguir no Si e continuar fazendo essas coisas, porque eu vou encontrar essas outras notas, esses outros intervalos aqui, o Dó sustenido, o Ré sustenido, o Fá sustenido, o Sol sustenido e o Lá sustenido. Quando eu chegar, por fim, no Lá sustenido ou Si bemol, aí eu faço uma quinta acima e eu vou encontrar o Fá. Mas o Fá também ele pode ser uma quarta abaixo do Dó, né? Então já está aqui. Então assim que a gente formou essa escala de Pitágoras. As proporções todas que ele encontrou, a gente pode encontrar aqui. Então assim a gente, com essa proporção que a gente encontrou, porque se eu fizer uma regra de 3 agora, esse comprimento é grande e eu vejo, se eu dividir por 2, eu encontro uma oitava. Então se eu tiver qualquer comprimento de corda aqui, se eu dividir por 2, eu encontro uma oitava, né? Foi o caso do Ré que a gente encontrou. Se eu tiver o Ré aqui e dividir por 2, eu sei que vai dar aqui, lembra quando a gente encontrou? Então essa proporção de 2, eu encontro uma oitava. E as outras proporções que eu vou encontrar de 2/3, o que é 2/3? 2 dividido por 3 é igual a 0,66, ou 3 dividido por 2 é igual a 1,5. Então, a proporção de 1,5 eu encontro a nota Sol. Então, com esses números, eu posso usar eles para calcular os números, os comprimentos de tubos, comprimentos de cordas e outros comprimentos que a gente precisa para fazer um instrumento musical. Vamos fazer uma tabela para deixar pronta, porque vamos usar muito ela na próxima aula, quando a gente for construir o instrumento de tubos, o pan.